e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Consagramos a Ti, doce e amado Espírito Santo, o dia de hoje e pedimos o Teu favor, pedimos uma liberação do céu sobre as nossas vidas. Oramos por livramento, oramos por paz, oramos pedindo que o Senhor abençoe e guarde a nossa família, que o nosso lar seja um lugar de renovo de forças, que o nosso lar seja cheio da presença do Senhor, que a prosperidade habite no nosso lar, a vitória, a mão de provisão do Senhor esteja na nossa casa. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza em todas as coisas, conduza a nós, conduza a nossa família, nossos filhos, dá sabedoria a eles e livra-os de todo mal. Pedimos a bênção sobre cada lar, Senhor. Pedimos a bênção poderosa que vem do alto sobre cada lar, sobre cada família, em cada lugar. Pedimos a bênção do alto, a bênção que somente o Senhor pode dar. Livra-nos, Pai, da maldade, livra-nos da inveja, livra-nos das contrariedades, livra-nos daquilo que vem contra nós. E nós declaramos, por 7 caminhos, irá bater em retirada no poderoso nome de Jesus. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo aqui nessa oração e pedimos, Pai, fortalece a cada homem, a cada mulher. Fortalece, Pai, o trabalhador, a trabalhadora. Fortalece, Senhor, este homem que tem muitas responsabilidades, que tem seus negócios, que tem seus projetos. Que o Senhor possa abençoá-lo com provisão, o Senhor possa abençoá-lo com graça, o Senhor possa colocar no caminho dele as pessoas certas, as pessoas que vão ajudá-lo na sua missão. Eu oro por essa mulher, Pai, que é uma desbravadora, que é uma guerreira, que luta pela sua casa, que luta pela sua família, para que o Senhor libere uma unção de ousadia, de prosperidade e de fortaleza sobre ela. Meu Pai, nós confiamos em Ti e declaramos, ó Deus, que o medo, a perseguição, a inveja, a maldade, os ciúmes contra nós não tem poder sobre a nossa vida. Oramos para que a Tua mão seja sobre nós e nos faça prosperar em tudo. Meu Deus, abençoe este lar. Nós abençoamos este lar. Nós abençoamos esta casa no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: minha casa está sendo visitada pela presença de Deus. Amém? Chame essa presença de Deus agora aí para dentro da sua casa e diga assim comigo: presença de Deus, enche a minha casa, enche a minha família. Aleluia! Chame pela presença de Deus. Invoque a presença de Deus agora. Chame você aí, aonde você está, chame a presença de Deus e diga: presença de Deus, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga assim: eu consagro esse dia para que seja um dia de sucesso. Eu consagro esse dia para que os meus passos sejam dirigidos pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Coloque tudo nas mãos de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus, chame por Ele agora e diga: Jesus, está tudo nas Tuas mãos. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador, Tu és o capitão do meu navio, guia a mim e a todos da minha casa. Traz Tuas bênçãos na minha vida, traz Tuas bênçãos na minha casa. Amém. Aleluia. Você sabe o que você está fazendo aqui?
você está chamando Deus para dentro do seu lar. É isso. Quando Deus colocou esse propósito no meu coração, hoje nós vamos fazer a terceira declaração. Estamos fazendo 2 declarações por dia, começamos ontem. Fizemos uma declaração às 6 e outra às 18. E hoje também vamos fazer uma agora pela manhã e depois vamos fazer uma às 18 horas. Nós estamos abençoando, nós estamos quebrando barreiras. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar com um testemunho que nós recebemos de cura de câncer. Na verdade, 2 testemunhos recebemos de cura de câncer da Rita, que acompanha nossas orações. Ela intercedeu por alguém, olha o que ela escreveu para a gente. A paz do Senhor. Eu venho agradecer pelas suas orações. Há mais ou menos 2 anos, eu pedi oração pela dona Renata, que estava em tratamento contra o câncer. Confesso que não foi fácil para ela, foram dias muito difíceis, mas para a glória do Senhor, este ano ela recebeu o resultado dos exames. O resultado diz que ela está livre do câncer, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Deus abençoe, Rita, vale a pena ser um intercessor. Também recebi da Denilze, que acompanha nossas orações aqui. Tudo bom? Diz assim: a paz, por várias vezes pedi oração pela cirurgia do rim e operei 2 vezes. Na terceira vez foi preciso retirar o rim direito, pois eu estava com câncer. Mas graças a Deus não havia raiz e por esse motivo não foi preciso fazer rádio e nem químio. Acompanhe as orações todos os dias há mais de 2 anos. Obrigado, Deus abençoe sua vida e sua família. Glória a Deus. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo intervém. Muitas vezes as circunstâncias da vida, elas tentam nos parar. Mas quando colocamos a nossa fé em Jesus, Ele sempre vem com resposta. Ele sempre intervém. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que eu vou liberar hoje vai fazer com que muita coisa ruim caia por terra da tua vida e da tua casa. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ser fiel a essa palavra. Quero pedir a você que está aí junto comigo, compartilhe agora essa oração. Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem só uma setinha assim, tá? Daí clica na setinha, outros tem um botãozinho em cima que é só um pingo, e você clica ali e compartilha. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Tem gente próxima de você que Deus vai te usar para ser resposta na vida dessa pessoa. Amém? Deus vai te usar para ser resposta na vida dessa pessoa. Eu quero liberar uma palavra para você que tem sido vítima do ciúme, da inveja das pessoas, da maldade das pessoas. Isso vai cair por terra e não vai prevalecer na sua vida. Maior é Deus. Eu estava, antes de começar aqui essa live, estava meditando nos Salmos 19, nos Salmos 20. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. Por isso não temos que ficar preocupados com quem tem ciúme, com quem tem inveja, com quem tenta o mal contra nós, porque maior é Deus, maior é Deus. E a palavra que o Senhor me deu hoje está lá em Neemias 6, verso 3, que diz: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Sambalat. O que é a síndrome de Sambalat? Deus deu uma missão para Neemias de reconstruir os muros. E ele estava como líder de um grande projeto de reconstrução. E ele estava autorizado pelo rei, pelas autoridades, e estava fazendo debaixo de uma autorização de Deus. E a Bíblia nos diz que um homem chamado Sambalat, Tobias e outros, ficaram enciumados com a obra de Neemias e começaram a se levantar contra Neemias. A crítica de Sambalat, a crítica de Tobias e a crítica de outros quis calar a coragem de Neemias e daqueles que estavam reconstruindo o templo. Nós temos que medir o que vem contra nós, porque muita coisa que pode estar vindo
contra mim ou contra você pode ser motivado por ciúme, pode ser uma rejeição a você, ou pode ser alguém que o inimigo está lançando contra você para fazer você parar aquilo que você começou. A síndrome de Sambalate é quando pessoas críticas, sarcásticas e até mesmo ameaçadoras tentam paralisar aqueles que estão tentando obedecer a Deus. Porque Neemias estava ali obedecendo a Deus. Ele não estava ali fazendo um projeto dele, ele estava fazendo um projeto de Deus. Deus havia colocado para ele aquela obra. E Neemias estava querendo reconstruir os muros de Jerusalém, mas Sambalate, ele queria destruir a motivação de Neemias. E o que ele começa a fazer? Ele começa a atacar a motivação. Ele começa a dizer que a motivação de Neemias era por causa do poder. A motivação de Neemias era por causa que ele estava querendo se insurgir contra o rei. Então ele começou, Sambalate, Tobias e outros, eles começaram a minar a motivação de Neemias. Ignoraram que ele estava debaixo de uma direção de Deus, ignoraram que ele estava ali autorizado, ele era autorizado a fazer aquilo. Só que a guerra contra Neemias era parar a obra, era parar a missão, o propósito de Deus. E é isso que o diabo tenta fazer. Ele tenta minar, sabe, o coração das pessoas. Ele tenta impedir com que a pessoa continue. Então, Sambalate foi muito astuto e começou a atacar a motivação. Não, ele está fazendo isso porque ele quer se rebelar contra o rei. Ele está fazendo isso porque ele quer poder. Ele está fazendo isso porque ele quer ser maior que os outros. Olha o espírito de Sambalate. O espírito de Sambalate quer se colocar no lugar de Deus. O espírito de Sambalate, ele quer saber das coisas mais do que Deus. Ele estava criticando a motivação do coração de uma pessoa. Quem somos nós para dizer a motivação de uma pessoa? Quem somos nós? Quem é o homem carnal para dizer que a motivação é ruim, que a motivação é por poder, ou que a motivação daquela pessoa é uma motivação ruim? Você não sabe os desígnios de Deus. Você não sabe os propósitos de Deus. Quando você julga, quando você ataca, quando você critica a motivação de uma pessoa, quando você julga erradamente a motivação de uma pessoa, você não está lutando contra o homem só. Você está lutando contra Deus, porque você está se colocando no lugar de Deus. Agora, olha o perfil de Sambalate. Ele zomba de quem se levanta, espalha medo e dúvidas, porque há pessoas que fazem exatamente isso. Elas ficam dizendo, cuidado com fulano, ele é duro, cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa, olha, cuidado, vai passar por cima de você. Espalha medo, espalha dúvidas, lança setas, deixa no ar. É o espírito de Sambalate em operação. O espírito de Sambalate finge interesse, mas ele quer distração. Finge interesse, mas quer distração. E usa também a religiosidade para manipular. Você já deve ter visto pessoas que acham que são mais santas do que outras. Pessoas que dizem, não, eu temo a Deus, eu não concordo com você, eu temo a Deus, é Deus na minha vida. Cuidado com o espírito de manipulação. Enfrentei muito espírito religioso nos últimos 20 anos da minha vida. De pessoas, sabe, que colocavam muitas vezes a rigidez das suas convicções acima do propósito de Deus, acima do que Deus estava fazendo.
E o espírito religioso, ele não opera debaixo do Espírito Santo. Então, vai colocar os pés pelas mãos e vai sempre trazer um esparramo aonde estiver. Sambalate simboliza os que resistem à revelação de Deus, à ordem, à missão que Deus deu. Gente que não aceita a responsabilidade, então tenta desestabilizar aqueles que aceitaram. E o espírito de Sambalate não opera só dentro de uma igreja, ele opera dentro de uma empresa, ele opera também dentro de uma família. Então você recebe um cargo de chefia, de gerência, e sempre tem alguém, sabe, olhando para você atravessado. Só que aquilo ali foi algo conquistado por você, foi algo que Deus deu para você. E daí tem alguém da equipe que ficou enciumado de você agora ser o líder ou de você ser o chefe. Tem alguém da equipe que está, sabe, espalhando coisas contra você. E o que você precisa fazer quando você enfrenta esse espírito de Sambalate? Esse espírito de Sambalate que vai tentar lhe desestabilizar. Eu já vi pessoas que disseram assim para mim: não, eu não vou aceitar um cargo de liderança, eu não vou aceitar tal coisa, porque sabe, as pessoas, elas vão ter ciúmes, elas vão falar depois. Mas espera aí, você está deixando o destino de Deus que Ele tem para a sua vida por causa dos outros? Porque vão pensar, porque vão falar? Mas você já pensou que Deus está querendo colocar isso nas tuas mãos? Porque Ele tem um propósito não só de te abençoar, mas Ele tem um propósito também depois de entregar coisas maiores para você? Não há como você aceitar uma missão e um propósito sem você, sabe, passar por cima de algumas coisas, engolir alguns sapos, jantar algumas cobras, porque isso faz parte das transições e das mudanças que Deus faz na nossa vida. Inseguranças profundas geram um comportamento controlador. Sambalate não lida com a sua estagnação, então ele ataca o progresso alheio. Sambalate, ele ataca porque na verdade ele queria ser você. Ele queria fazer o que você está fazendo. Esse é o espírito de Sambalate. O espírito de Sambalate, ele pensa: eu não posso ver o que ele está fazendo. Eu não posso ver o que ela está fazendo, porque eu deveria estar lá. Esse é o espírito de Sambalate. Então nós devemos ter cuidado, porque Sambalate, ele era movido por emoção. Mas, ao mesmo tempo, era algo que agia na vida dele. Pessoas assim querem seu foco e não sua liberdade. Elas têm baixa inteligência emocional, por isso elas são reativas, falta empatia para elas e em vez de inspirar, elas acabam manipulando. Nós temos que ter cuidado com esse espírito de Sambalate, porque o objetivo do inimigo é sempre nos distrair. É por isso que Neemias disse assim: eu tenho uma grande obra para fazer e não posso parar. Sabe o que Sambalate, Tobias e os outros estavam querendo? Porque estavam querendo reuniões. Eles estavam querendo reuniões com Neemias. Neemias, vem cá que a gente quer conversar contigo. E Neemias disse: isso é cilada, eu não vou na reunião de vocês. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer e pronto. Deixa eu dizer para você uma coisa: não tente, sabe, estar puxando certas pessoas para estarem com você. Não tente. Faça o que Deus mandou você fazer e Deus vai te honrar. Faça o que Deus mandou você fazer. Mesmo que você às vezes não tenha o apoio de um, o apoio de outro, mesmo que você gostaria que todo mundo estivesse com você, mesmo que as pessoas duvidem das suas motivações e que você seja atacado injustamente, você seja ignorado por pessoas que não conhecem muitas vezes a sua história, que não conhecem a sua vida, que não conhecem a sua dedicação, não conhecem a sua entrega e não sabe da autorização de Deus sobre você. Se Deus te deu um cargo numa empresa, se Deus te deu um cargo numa liderança,
Se Deus te colocou como cabeça de um lugar, você tem que aceitar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque há coisas que não é mérito nosso, é escolha de Deus, não é mérito do homem, é decisão divina. E se Deus decidiu dessa maneira, cabe a nós aceitar, cabe a nós andar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Por isso, nós temos que cuidar para não parar a nossa obra. Eu sei que há momentos que você gostaria de saltar de uma missão, que você sabe, isso está muito difícil, eu vou largar isso, eu não preciso disso para a minha vida. Talvez você pense em algum momento assim, sabe, numa coisa, eu não preciso disso para a minha vida. Mas tem coisas que não é que você precisa, é que é a missão de Deus. E se é missão de Deus, você tem que encarar a missão de Deus. Eu já vi muita gente magoada, dizendo assim, eu não quero mais me envolver com nada. Mas se Deus está colocando uma missão no teu caminho, como é que você vai dizer isso? Você vai dizer não para Deus? Você não pode dizer não para Deus, você pode dizer não para o homem, mas não pode dizer não para Deus. Porque Deus tem seus propósitos. E quando você entra no propósito, você tem a mão dele sobre a tua vida, a presença dele sobre a tua vida. Sabe o que deve nos preocupar? O que deve preocupar a mim, o que deve preocupar você, não é quem fala mal da gente, não é quem critica a gente, não é quem não apoia a gente, não é, quem está sendo injusto com a gente. O que deveria preocupar a gente é se a gente estiver em desobediência a Deus, ou se estivermos recusando uma direção de Deus para a nossa vida. É isso que deveria preocupar a gente. Por isso, mantenha-se em Deus, e Deus vai dar vitória para você. Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe ungir, e você vai levar a cabo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Eu quero falar com você que recebeu uma missão de Deus, uma missão de ser pai, uma missão de assumir uma empresa ou assumir uma gerência, ou até mesmo liderar algo dentro de uma igreja, seja lá o que for. Você não pode ignorar o que o Senhor colocou no teu caminho. Essa é a minha palavra para você. Não ignore o que foi Deus que colocou no seu caminho. Mas está muito difícil. Nem sempre é fácil, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus, obedeça, e você vai ver como Deus vai te ungir e vai te capacitar. Pode ser duro, pode ser difícil, pode ser uma briga até que nem é sua, e você foi jogado lá dentro. Confia no Senhor. Se o Senhor trouxe essa missão, é que Ele sabia que você ia dar conta dessa missão, e Ele vai estar com você, que é o que você precisa. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus vai me capacitar nessa minha missão. Escreve aí: Deus vai me capacitar nessa minha missão. Aleluia! Deus vai te capacitar nessa missão. Por isso eu quero pedir a você, me ajuda a compartilhar agora essa live. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã. Depois nós vamos ter a declaração das 18 horas. Nossa oração aqui, não perca. Logo, logo nós vamos fazer a declaração. Hoje às 9h45 eu tenho aula na academia aqui no Global, que são aqueles meus alunos que eu tenho, uma escola online, que inclusive você pode se tornar nosso aluno, indo lá no meu site www.vinicius7.com.br. Domingo agora, às 9 horas da manhã, estarei ministrando em Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários aqui numa igreja em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E estaremos ministrando às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Essa é a sua missão. Amém? Me ajude a compartilhar. Eu sou um intercessor aqui, eu estou intercedendo pela tua vida. E você sabe disso. Então me ajude a compartilhar, certo? Também quero que você ore pelos nossos programas de televisão, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. É uma missão que Deus nos deu e é uma missão que exige de nós trabalho e recursos financeiros. E o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sustentado, mas precisamos das orações de vocês, ok? Salmos 91 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora fazer essa declaração, amém? Sobre a tua casa. Então, escreve aí nos comentários, eu recebo essa declaração em nome de Jesus. Tem um homem ou a esposa de alguém aí que o marido é médico. Deus está visitando a casa de vocês. Amém? Deus está visitando a casa de vocês. O Senhor me mostrou um carro branco e um médico dentro. Deus está fazendo alguma obra maravilhosa aí nessa família. E essa semana vai ser uma semana de abertura de portas para vocês e de solução de problemas que vocês estavam. Eu não sei que problema que é, mas era algo que estava preocupando muito vocês. Amém? O Senhor também me falou, tem uma pessoa que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa é da região de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul, porque eu vi muitas flores na minha frente, são flores que tem ali na serra, e então eu entendi que era alguém da serra. Deus está livrando você de algo que estava perturbando e perseguindo você, seja você quem for que está aí me ouvindo. Deus está te dando um grande livramento em nome de Jesus. Amém? Deus está te dando um grande livramento. Também tem alguém do Pará que está aí me ouvindo. E o Senhor está tirando do teu caminho pessoas que estavam te perseguindo, apontando o dedo para você. O Senhor é a tua justiça, é a tua defesa. No nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar essa bênção sobre a tua casa. Declaramos em nome de Jesus bênçãos e salvação para o seu lar. Declaramos que a visitação de Deus está chegando à sua casa para liberar bênçãos para o seu lar. Oramos para que cada membro da sua casa seja tocado pelo poder e pela presença de Deus de uma maneira divina. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a sua casa, sua família, seus bens e sua propriedade em nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão amarradas. Declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças angelicais sejam liberadas para proteger e vigiar. Oramos para um novo dia para o seu lar e que nesta estação cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor. Como está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos salvação na tua casa. Pai querido, em nome de Jesus, vem com o teu poder agora e toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, dá vitória a este lar, dá vitória a essa família. Quebra completamente, Pai, todo espírito de perseguição, todo ataque à motivação dessa pessoa, todo julgamento, todo espírito de inveja, de ciúme, se levantando contra a vida dessa pessoa, todo espírito de Sambalate, de Tobias, todo tipo de ataque espiritual à honra dessa pessoa, ao caráter dela, à humanidade dela. Toca com o teu poder e proteja ela, Pai. Cancelamos agora todo espírito de injustiça, toda maldade, toda trama do inimigo. Nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. E meu Pai, assim como Neemias disse que tinha uma grande obra para fazer e não podia parar, nos dê esse espírito que o Senhor colocou sobre Neemias, esse espírito de fortaleza, esse espírito de permanecer firme. Sim, ó Deus, o nome de Jesus nós te pedimos,
Fortalece-nos, dá-nos força para tocar nossos projetos, força para não desistir, força para progredir, força para não desistir. Senhor, que a força do alto, a força do Senhor venha sobre essa vida, a força do Senhor venha sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que a força do Senhor venha sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Fortalece ela, capacita ela, dá vitória a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. E oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus, o Senhor está te fortalecendo. Saia para vencer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Compartilhe essa oração, manda para alguém. A vitória é tua. Não desiste do que Deus colocou nas tuas mãos. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até às 9 da manhã. Bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria, reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. A pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem, e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar, e nessa
já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido e se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão, foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou
em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, sabe, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for. Se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu... É que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar, e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso
pensar, o que eu posso imaginar, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar, as bênçãos de Deus vão me alcançar e eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida, essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Também me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também.
Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo. Então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente Deus está colocando no seu coração para falar com alguém, faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã, você deve fazer isso hoje. Então se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela, amém? Quer vencer? Então siga as instruções que Deus está te dando, ouça a Deus, creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine, amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa, que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.